Bom, pessoal, só para a gente mostrar um pouquinho aqui numa fonte ATX com relação ao que a gente conversou na aula do domingo passado, na aula 4. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, eu tenho aqui um trafo, né? Aqui eu tenho, deixa eu pegar uma caneta. Aqui eu tenho, ó, os diodos Schoct aqui de comutação rápida. Vou tentar, vamos ver, peraí. E aqui, gente, ó, do lado de cada diodo, ó, eu tenho aqui, ó, um conjunto de um capacitor cerâmico com um resistor, ó. Aqui, ó, um capacitor cerâmico, um resistor, um capacitor cerâmico, um resistor, um capacitor cerâmico com um resistor, e aqui também um capacitor cerâmico com um resistor. Cada um desses quatro aqui faz parte de um circuito snubber, que é o circuito amortecedor aqui que a gente conversou na aula passada. Tá ok? Aqui os eletrolíticos aqui que filtram a tensão de saída, né? Bom, e esse diodo aqui de comutação rápida, ele tá vindo desse trafo pequenininho aqui. Na verdade, esse trafo aqui é do circuito de standby. É o circuito que leva até a placa-mãe aquele mais 5 volts através aqui do fio roxo, tá? Então, vamos ver se dá para o pessoal ver aqui, ó. Deixa eu virar aqui ao contrário. Ó, aqui é o anodo, aqui vem o catodo, né? Então, no momento que ele é polarizado diretamente aqui por aquele trafo pequenininho, ele vem aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó, onde sai aqui do fio roxo, que é a tensão aqui de 5 volts, que é o circuitinho de standby. Tá ok? Bom, só para mostrar mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar essa placa. Essa placa aqui, gente, na verdade essa placa é exatamente a placa daquele circuito, daquele esquema que às vezes eu uso nas aulas. Não o esquema principal, mas é aquele segundo que às vezes eu também mostro. Quem precisar fazer um download, ó, daquele esquema, é só colocar aí pode ser no Electrotânia, que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Põe esse código aqui, já pega completo aquele esquema. Então aqui o secundário aqui do trafo, os diodos aqui de comutação rápida. Aqui tem um Schoct também, tá? Os capacitores eletrolíticos aqui que filtram a saída, mais 12, né? Mais 5. Eu virando aqui, ó, gente. Opa. Ó, bem aqui na parte secundária do trafo, deixa eu virar aqui para o pessoal ver, ó. Eu tenho aqui os circuitos snubbers, que são os amortecedores, ó. Aqui é o capacitor cerâmico junto com os 3 resistores, né, que vocês podem ver no esquema lá da outra aula. Lembra que tinha 3 circuitinhos snubber? Então, ó, 1, 2, 3. Mais um aqui e outro aqui, ó. Cada um deles com um cerâmico mais 3 resistores. Aqui a gente tem o PWM, ó. Tá ok? Bom, era só pra gente
mostrar um pouco aqui na prática, só uma pincelada do que a gente viu para complementar aí a aula anterior, tá bom? Bom, pessoal, bem-vindo aqui de fato à nossa quinta aula aqui do curso de fontes chaveadas. Peço um pouquinho de desculpa aí pela demora, não conseguimos colocar essa aula no domingo, mas aí estamos disponibilizando aí hoje para vocês, tá bom? Bom, hoje então nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o circuito de amostragem, a detecção de erro e o circuito de feedback, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui onde que a gente vai. Essa parte aqui, gente, ó. Tá ok? Bom, gente, então na última aula nós estudamos as tensões aqui que foram geradas no secundário, né? E hoje então a gente vai ver aqui como que essas tensões vão ser analisadas para a gente manter essa confiabilidade aí da nossa fonte chaveada. Aqui embaixo, o que nós temos aqui? Quais são os componentes? Vamos falar um pouco dos componentes envolvidos e como que eles funcionam. Quando foram geradas aqui os mais B, né, as tensões aqui de saída aqui do secundário, então a gente tem essa tensão e essa tensão aqui, tá ok? Então aqui vamos supor que essa tensão aqui de cima é de 5 volts e uma tensão aqui de baixo de 12 volts. Quando essa tensão sai e ela é mandada realmente para alimentar uma carga, essa carga ela tem variações, né? Às vezes tem momentos que a carga ela vai drenar mais corrente, menos corrente, vai exigir um pouco mais ou um pouco menos da nossa fonte. Então, essas tensões de saída, elas precisam constantemente serem monitoradas para a gente manter esse 12 volts sempre em 12 volts, manter os 5 volts nos 5 volts. Bom, então depois que a gente passou aqui pelos diodos Schottky, você vê que ó, tem um local aqui, ó, que ele vem, a tensão de 12 volts saiu aqui, ó, e tem uma derivaçãozinha dela aqui que vai ser analisada aqui no circuito de baixo. Ah, Luciano, mas por que tem aqui e não tem na outra saída? Porque é o seguinte, vamos supor que são várias saídas aqui, né? Uma fonte ATX. A saída de 12 volts, a de 5, menos 12, 3.3, mas só uma amostra de tensão é retirada. Por quê? Como os secundários são tensões induzidas, então, se tiver um erro em uma derivação, também vai ter um erro na outra derivação. Por isso que geralmente só é retirada a amostra de um dos mais Bs, de uma das tensões. Aí não precisa ficar tirando a amostra de todas as tensões. Você tira de uma, porque se tiver uma variação de uma indução ali, vai refletir em qualquer uma das derivações aí do trafo. Então, quais são os componentes principais aqui que a gente vai falar? Tá? Tem dois essenciais que são o fotoacoplador, que é esse daqui, e o regulador shunt, que no nosso caso aqui é o TL431. O nosso regulador shunt aqui, o TL431, como que ele funciona? Esse regulador shunt, né, na verdade ele é um CI, né, ele é o circuito integrado. Você pode encontrar ele
em vários encapsulamentos, tá? Deixa eu até pegar aqui uma foto aqui para o pessoal ver. Aqui, gente, ó. Você pode então encontrar assim com 8 terminais, com 5, com 3. Você pode encontrar também ele naquele encapsulamento como um transistor. Um transistor aí, aqueles da família BC, aqueles mais pequenininhos de baixa potência. E basicamente ele tem então 3 terminais: o anodo, o catodo e o terminal de referência. Aqui o fator determinante para a gente... Como que ele funciona, o regulador shunt? Esse terminal aqui, gente, esse terminal aqui, que é o terminal de referência, é uma tensão já pré-estabelecida de funcionamento do regulador. E esses dois resistores aqui, ó, esse aqui é o R811 e o R812, o que eles fazem? Eles formam um divisor de tensão. Esse divisor de tensão gera uma tensão, que, né, vamos supor aqui então aqui que é o 12 volts. Esse divisor ele gera uma tensão que vai ser aplicada na referência. De acordo com a tensão aplicada, ele passa a conduzir, fazendo com que esse LED, que o diodo LED conduza ou não, tá bom? Deixa eu pegar uma imagem um pouco maior aqui para ficar mais fácil da gente entender. Bom, aqui fica melhor para a gente ver, né? Então esse regulador shunt, ele é um regulador programável, e quem vai programar o uso desse regulador shunt são esses dois resistores aqui, o R811 e o R812, que estão formando aqui o divisor de tensão. Aqui o pino de referência, que é o pino 1, se você pegar aí o datasheet aí do TL431, ele tem uma tensão de referência, deixa eu pegar aqui, peraí, gente. Aqui, ó. Então é um regulador shunt ajustável, né? Ó. Aqui as tensões de referência dele, ó. Então, ó, na faixa de 2,495 volts. Vamos arredondar, né? 2,5 volts. A tensão de voltagem, né, ela pode ser ajustada para qualquer nível maior que a tensão de referência, né, que é o 2,5 volts, até 30 volts. Isso você, no caso aí, trabalhando esses dois resistores que vão funcionar como um divisor de tensão. Então esses 12 volts que veio para cá, quando ele passa por esse divisor de tensão, ele sofre uma queda, né? E quando a tensão aqui ela ultrapassa a tensão de referência, que é 2,5 volts, ele entra em ação. E se ele entra em ação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que comece a gerar um fluxo de elétrons aqui pelo diodo LED, aqui no fotoacoplador, e esse diodo LED ele vai excitar aqui a base do fototransistor. E aí o que vai acontecer? Quanto mais, vamos supor aqui, depois eu vou, aqui um pouquinho mais para frente do vídeo, a gente vai mostrar aqui com cálculos, tá, para o pessoal entender certinho como funciona essa etapa, que é muito importante. Mas aí nos cálculos vocês vão ver que enquanto eu tenho 2,5 volts aqui, nada vai acontecer. Porém, quando eu passo um pouquinho desses 2,5 volts, vamos supor 2,501, ele começa a conduzir. Quanto maior a tensão que eu tenho aqui nessa tensão de referência, maior o fluxo aqui de elétrons, ou seja, mais esse diodo LED ele vai acender dentro do fotoacoplador, mais ele vai polarizar a base do fototransistor,
E esse fototransistor ele vai mandar esse sinal ali para o terminal de feedback, que por sua vez ele vai fazer com que o PWM altere aí a largura aí dos pulsos que estão excitando o gate aí do nosso MOSFET chaveador. O fotoacoplador, gente, esse componente de 4 terminais, tá? Pode ser de 6 também, mas geralmente ele é de 4. Ele proporciona também um isolamento importante entre aqui o estágio secundário e o estágio primário, tá? Até protegendo aí o usuário aí contra choques. Então, o fotoacoplador ele é muito importante assim, quando você quer isolar sistemas elétricos que eles precisam se comunicar, mas eles têm terras em potenciais diferentes, você pode usar os fotoacopladores. Por que eu digo terras em potenciais diferentes? Aqui mesmo pelo circuito, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, gente. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho terra com essa simbologia e terra também com essa simbologia, tá vendo? Ah, qual que é a diferença, Luciano? O pessoal costuma se referir a isso da seguinte forma. A gente tem o hot ground e tem o cold ground. O hot ground é... Sabe ali o capacitor eletrolítico bem na saída da ponte retificadora? Então, se você pegar o negativo daquele capacitor eletrolítico, ali é o hot ground. E o cold ground, se você, por exemplo, pegar aqui o terra nos capacitores eletrolíticos do estágio secundário, tá? No negativo dos capacitores eletrolíticos do estágio secundário vai ser aí o cold ground. Tá? Então, assim, se você vai pegar um multímetro e fazer uma medição na placa, eu não posso, por exemplo, colocar o terra em um hot ground e medir uma tensão aqui do lado secundário. Senão eu vou ter problema na medida. Então, se eu preciso medir alguma coisa aqui no lado secundário, eu vou ter que aterrar ele em qualquer cold ground, né? Agora, se eu vou medir as coisas do lado primário, aí sim eu posso aterrar aqui no hot ground e ter as medições certinhas. Bom, gente, então esse daqui, né, é a parte do circuito de amostragem. Tá ok? A gente tem alguns tipos de fonte em que essa amostragem ela é retirada do trafo primário, tá? Ele é retirado do trafo primário e já levado diretamente ali para o terminal de feedback do CI de potência. Aí nesses casos, nessa topologia, você não vai ter, né, aqui o fotoacoplador. Né, mas a grande maioria das fontes chaveadas elas vão usar assim com esse formato aqui, tirando uma amostra do secundário, passando pelo regulador shunt, em seguida indo para o fotoacoplador, aí sim vai mandar para o feedback, terminal feedback do CI de potência. Bom, então esse circuito que a gente está estudando hoje, o que ele fica? Ele fica continuamente comparando, né? Comparando sinal, compensando sinal. Compara sinal, compensa sinal. Fica ajustando isso a uma frequência bem alta para você ter uma saída ali bem estabilizada e bem correta. Então, pessoal, aqui no circuito de amostragem, o dimensionamento desses resistores aqui, ó, ele é fundamental, tá? Então eu estou supondo que aqui a saída de 12 volts, aqui em cima é de 5. Eu poderia também tirar
amostra de tensão aqui de 5. Só que o que acontece? Eu teria que mudar o valor dos resistores. Porque sempre, independente da onde eu tirar essa tensão, essa amostra de tensão de saída, quando essa tensão for dividida e entrar aqui no terminal de referência, aqui do regulador shunt, a tensão ela vai ter que estar aí mais ou menos 2,4 alguma coisa, 2,5. Vai ter que estar norteando esses 2,4, 2,5, 2,6 volts para fazer cada vez mais o LED no fotoacoplador brilhar e excitar o fototransistor. Então vamos supor, se eu tenho nesse ponto aqui, ó, 2,4 volts, eu não vou ter esse TL431 conduzindo. Se eu tiver 2,48 também não. Agora se eu tiver 2,50 ele já começa a conduzir e aí eu tenho aqui esse diodo LED aqui brilhando, né? Eu tenho aqui um resistor limitando a corrente desse diodo LED e é onde começa tudo a funcionar. Nessa saída aqui, gente, estamos supondo que 12 volts, o que acontece? Se aqui é retirada uma amostra do sinal e aqui é verificado que ele tem 2,60 volts, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai gerar um fluxo de elétrons maior no LED, ele vai brilhar mais, ele vai polarizar mais a base do fototransistor e esse fototransistor vai indicar no terminal do feedback que ele precisa diminuir um pouco a largura do pulso para corrigir essa tensão. E se a tensão estiver abaixo, eu vou ter que, por exemplo, menos do que 2,495 e aí é que vai estar realmente cortado. Eu não vou ter fluxo aqui de elétrons. Com isso, o circuito de feedback ele vai perceber que a tensão está um pouco mais baixa e ele precisa aumentar a largura dos pulsos. Bom, gente, eu acho melhor a gente explicar isso um pouquinho melhor aqui no papel, fazendo as contas. Aí eu acho que vai dar para o pessoal fixar um pouco melhor aí essa ideia, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, agora vamos aqui no papel mesmo, para a gente mostrar aqui pelas contas como que o nosso regulador shunt TL431 ele vai ou não vai excitar ali o diodo LED de acordo com a sua tensão de referência, tá bom? Bom, então a gente viu pelo datasheet que a nossa nossa tensão de referência ela é igual a, se a gente for olhar no datasheet mesmo, ela é igual a 2,495 volts, tá? Mas eu aproximei e vou deixar ele em 2,5 volts para facilitar as contas, tá bom? Então 2,5 volts, a tensão referência do nosso TL431. Agora eu quero fazer o seguinte, vamos pegar uma das tensões que, né, vamos, por exemplo, uma fonte ATX, né, ela tem lá 12 volts, tem 5, 3.3, tem as tensões negativas também. Vamos supor que eu quero então regular, eu quero analisar e ajustar a tensão de 12 volts, tá bom? Então
Vou pôr aqui, ó. Tensão a ser regulada. volts, ok? Bom, o nosso circuito aí, então, o pessoal olhando aí por esquema, a gente tem o R811 e tem o R812, né? Então, esse nosso circuito, ele tem um divisor de tensão ligado ao terminal de referência, né? E qual que é a equação que a gente tem? A equação de tensão de saída do TL431. Então, Vout, que é a tensão de saída, é o que? É igual a tensão de referência vezes 1 mais R1 sobre R2, ok? Bom, então a gente sabe que para começar a condução ali, eu vou ter que ter aí a partir de 2,5 volts, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma conta, colocando 12 volts, então eu vou pegar o 12 volts, vou colocar no Vout, para saber a tensão de referência que eu vou ter ali no divisor de tensão, nesse ponto entre o R811 e o R812, tá? Então vamos lá. Vout, então o nosso 12 volts, vamos lá. 12 volts é igual a tensão de referência que multiplica 1 mais R1. Quem que é R1? É o resistor de 19,1K, tá? Então, 19.100 ohms sobre o R2. Quem que é o R2? É o nosso R812, que tem 4,87K, né? Ou seja, 4.870 ohms. Continuando aqui, 12 volts é igual tensão de referência que multiplica, se vocês fizerem a conta aí, tá? 19.100 dividido por 4.870 mais 1, aí você vai ter 4,9219, tá bom? Só faz a calculadora aí para você ver. Ok. Então, eu quero isolar, quero achar minha tensão de referência. V, referência, ele vai ser o quê? Igual a 12 volts dividido por 4,9219. Se você fizer aí, você vai ver que isso é igual a 2,44 volts. Bom, o que isso quer dizer? Pelas nossas contas aqui, quando a nossa saída for de 12 volts, a tensão ali no divisor de tensão, ele vai ser 2,44 volts. Tá? Isso quer dizer que a tensão na entrada de referência
ela é menor que a referência interna do TL431. E isso faz com que não haja corrente no LED do fotoacoplador. Tá? Então, 2,44 é menor que 2,5. Se é menor, então ele não vai conduzir, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que na saída a gente está com 12,5 volts, tá bom? Vamos pensar como que isso aí vai funcionar. Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui. Então vou pôr agora aqui, ó. Supondo saída com 12,5 volts. Como que o TL431 ele vai agir? Como que o nosso circuito aí do regulador shunt ele vai funcionar? Eu sei que tensão de referência é igual 12 dividido por 4,9219. Esse 4,9219 ele permanece por quê? Porque os resistores são os mesmos, né? Então só vamos mudar aqui em cima. Então, vamos lá. Tensão de referência é igual 12,5 volts dividido por 4,9219. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 2,54 volts. E agora, o que acontece? Se a minha saída deu 12,5 volts, o que aconteceu com a tensão de referência ali no divisor de tensão? Ali entre R811 e R812. O que aconteceu? Foi para 2,54. E a tensão de referência do TL431 é 2,50, né? Vou pôr aqui 2,50. O que acontece? Então, supondo agora 12,5 volts na saída, agora o divisor ele vai gerar esse 2,54, vai ficar maior do que a referência, que é 2,50. Agora, o TL431, ele vai o quê? Ele vai conduzir e ele vai aumentar a corrente no LED, né? O LED que polariza o fototransistor. Em seguida, ele vai levar essa amostra até o terminal de feedback, e com essa amostra no terminal de feedback, o circuito PWM ele vai diminuir o que? Ele vai diminuir um pouco o ciclo de trabalho, né? Ele vai diminuir o que? Ele vai diminuir um pouquinho a largura dos pulsos que estão sendo ali injetados no gate do MOSFET. Aí o que acontece? Então ele vai, no caso, diminuir um pouquinho para forçar e ir para esses 12 volts, que é o que o circuito realmente quer. Quando se trata dessa tensão de referência do TL431, você vê aqui, né, são 3 casas decimais, né? Aqui, ó, 2,495 para ser mais preciso. Então, como a gente está trabalhando assim com números mais precisos, valores mais precisos, R1 e R2 também precisam ser resistores de precisão, né? Tolerância de 1%, tudo. Então, para a gente poder ter esse ajuste mais fino aí e ter uma tensão regulada mais corretamente. Bom, gente, voltamos. Espero que as contas elas tenham ajudado bastante o pessoal a entender melhor essa dinâmica aqui do circuito de amostragem e essa correção
das tensões que são retiradas ali do secundário. Tá? A aula de hoje é isso, gente. E na aula seguinte nós vamos estudar aí os circuitos de proteção, que são em vários pontos aí do nosso esquema elétrico aqui. Bom, gente, é isso aí, então. Obrigado. E até aí o próximo vídeo, até aí a aula 6 aí do nosso curso de fontes chaveadas, tá bom? Obrigado.